Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do terceiro ano de matemática, texto 10 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o trava-línguas, que é uma espécie de jogo verbal que consiste em citar com clareza e rapidez versos ou frases com palavras difíceis de pronunciar ou formadas por sílabas com os mesmos sons, mas que aparecem em ordens diferentes nas palavras que compõem o texto. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemática e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF03MA08 e EF03MA09, que se referem a resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro, até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10, às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. A habilidade do SAEB é H10, que se refere a resolver problemas que envolvam as ideias de divisão. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um cartaz com trava-línguas apresentado na questão 1 e uma caixa de blocos lógicos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica de leitura coletiva e subsidiar a realização de um desenho. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para o momento de leitura coletiva do Trava-Línguas, orientem que os alunos tentem ler o texto de uma maneira fluente, fazendo o possível para lerem todos juntos, estando atentos ao ritmo e à entonação. Tornem esse momento prazeroso e divertido para os alunos. Para a leitura individual, incentivem que os alunos participem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, convidem alguns deles para realizá-la. Aproveitem esse momento para observar o nível de fluência leitora daqueles que participaram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 2 a 4 é coletiva, portanto promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 5 possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilharam espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é o Explora Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente folhas de papel sulfite, canetinhas hidrográficas, lápis de cor e tesouras. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica e prática, na qual eles observarão e identificarão as partes de um todo, ajudando na compreensão da operação matemática de divisão. Essa atividade será realizada em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é de forma individual. As respostas dadas pelos alunos possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre os conteúdos estudados. Durante a correção coletiva, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é o Explora Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As estimativas citadas pelos alunos para a situação problema possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentivem aqueles que não fizeram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta de resolução das questões 1 e 2 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões e realizem intervenções apenas se for necessário. Professoras e professores, a proposta de resolução das questões 3 e 4 orienta que os alunos as realizem com participação de colegas. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueça de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 4 caixas de material dourado. Esse material será importante para auxiliar os alunos na resolução de situações problemas que envolvam cálculos matemáticos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a resolução das questões 1 e 2, seria interessante que os alunos fossem divididos em 4 grupos e cada grupo deverá receber uma caixa de material dourado como recurso para solucionar as situações problemas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é o Explora Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É importante que vocês façam a revisão proposta sobre os conteúdos estudados nas atividades anteriores e observem como os alunos consolidaram esses conhecimentos. Em seguida, realizem a atividade lúdica sugerida, pois ela ajudará os alunos na compreensão desses conteúdos já estudados. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões. Professoras e professores, as respostas dadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre os conteúdos abordados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução para a questão 3. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a resolução dessa atividade é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução para as questões propostas é individual. Aproveitem para observar se os alunos consolidaram ou não as habilidades trabalhadas. Caso percebam alunos com dificuldades, esclareçam as dúvidas individualmente e, posteriormente, planejem novos direcionamentos interventivos para a turma. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo.